avançar, com terrenos impróprios, difíceis, mas a ordem é marchar. Seja bem-vindo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, Deus abençoe a sua família de forma rica e abundantemente. Seja muito bem-vindo. Vamos lá começar o nosso dia ouvindo a palavra de Deus, dando sequência a esse tema que nós temos falado sobre atravessar o mar. E hoje nós vamos falar sobre, entre alguns pontos, mas a respeito de marchar em terrenos difíceis ou terrenos ruins, tá? Lembrando que nós estamos falando aqui em Êxodo capítulo 14, alguns versículos nós já lemos aqui, desde o versículo 1 tal, nós já passamos pelo versículo 13 e agora nós estamos aqui mais especificamente no versículo 15 e o versículo 16, quando Deus dá a ordem para Moisés, dizendo para ele que os filhos de Israel deviam marchar e ele, Moisés, levantar a vara que ele tinha, que era a ferramenta de trabalho, estender a mão dele. A gente falou sobre isso na live passada, finalizando ontem, dizendo a respeito de Deus sempre vai usar aquilo que ele já nos deu, tá? O que é que Deus nos deu? Essa é a ferramenta que nós temos. É isso que Deus vai usar, porque não adianta eu ficar achando assim, eu só poderia vencer se eu tivesse isso, eu só poderia vencer se eu tivesse aquilo. Peraí, Deus já nos deu condição, Deus já nos deu ferramentas, Deus já nos deu dons, e aquilo que nós precisarmos, o Senhor, Ele nos enviará. Tá? Aí quando Deus diz para Moisés, olha, ergue a tua vara, ou seja, é como se Deus estivesse lembrando a Moisés assim, eu já te dei uma ferramenta, eu já te dei condição, eu já te dei algo que está em você, para você usar, e ele precisava ter atitude. Agora, vamos falar aqui sobre marchar em terrenos difíceis, com essa temática de atravesse o mar. Muitas vezes nós precisamos caminhar, nós precisamos avançar, a gente precisa vencer o mar da vida, como alguns vão usar essa expressão aí, vencer o mar da vida, e nós precisamos fazer isso, e muitas vezes o terreno não é favorável, o caminho. O que é marchar em terrenos difíceis ou terrenos ruins? É que nem sempre o lugar vai ser ideal, nem sempre as pessoas serão aquelas que nós gostaríamos, nem sempre as situações que vão acontecer serão aquelas que nós gostaríamos que acontecessem. Mas precisamos atravessar em terrenos difíceis, atravessar o mar da vida, chegar do outro lado. Veja, Jesus veio pregar o evangelho. Jesus curava, Jesus alimentava, Jesus ele parava para ouvir as pessoas, fazia diferença, lutava pelo bem. As pessoas chegavam até Jesus e voltavam melhores. Mas o bem que Jesus fez, ele incomodou um outro lado, que começou a persegui-lo, planejar a morte dele. São situações que ele teve que enfrentar e continuar caminhando. João Batista, quando pregava, anunciando o Messias, ele trazia a verdade. Poxa vida, nada melhor do que você conhecer a verdade. Imagina você lidando com alguém, lidando com alguma situação, e você, sem saber, mas está sendo enganado. Você não vai querer ouvir a verdade, você não vai querer... Gente, qual que é a verdade por trás disso aqui? Mas João Batista trazia a verdade incomodou, resultado, a cabeça dele foi parar numa bandeja. Então, muitas vezes, marchar em terrenos difíceis vai significar isso aí para a gente mesmo. O lugar não é ideal, não é esse lugar que eu gostaria, não é dessa situação que eu gostaria de estar vivendo, não é esse o momento, não é esse o ano que eu gostaria de ter vivido em 2022, não é assim que eu gostaria de chegar ao final do meu ano 2022, não é assim que eu planejei chegar ao mês de dezembro, mas precisamos caminhar, marchar. Tá? E a palavra que eu quero bastante usar aqui hoje é marchar, para trazer sentido àquela figura do soldado que precisa resistir, que precisa dar passos firmes, seguros e avançar, mesmo que o terreno seja impróprio. Quando nós vemos também o povo, agora imagine comigo, o povo está diante do mar, o mar está aberto, tá? Eles precisam atravessar.
sabe que precisa atravessar, sabe que é um livramento que Deus está dando. Mas observe comigo, muitas pessoas naquele lugar, e cada uma com as suas particularidades, assim como é nos dias de hoje, nós precisamos vencer o mar da vida. Esse mar da vida tipifica para a gente, tá? Nós vencermos o mundo e alcançarmos o céu. Nós vencermos o mundo e não desistirmos da nossa fé. Então o povo está ali. E eles precisam ter, gente, atitude para entrar naquele caminho aberto no meio do mar e atravessar. Eles precisam querer atravessar. Precisam querer ter essa atitude. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei para onde eu preciso ir, eu sei o passo que eu preciso dar, eu preciso querer, eu preciso me mover, eu preciso ter atitude. Quando Jesus, numa certa vez, ele está pregando o evangelho, ele está caminhando ali e tal, e de repente alguém pede ele algo, e a pergunta que Jesus vai fazer é: o que queres que eu te faça? A pessoa precisava saber responder isso. E o cego vai dizer: Senhor, eu quero ver. Ele sabia o que queria. Então aquele povo precisava querer atravessar, porque muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, sabemos a atitude que Deus espera que nós tenhamos. Temos convicção de que é algo de Deus que está acontecendo na nossa vida. Tem um caminho, tem uma porta aberta, mas eu estou resistente, eu estou com medo. Será que eu vou? Será que dá? Ai, meu Deus. Querer, ter atitude. E Deus, muitas vezes também nas suas estratégias, Deus faz o quê? Deus permite algo vir atrás de nós, como que nos pressionando para nos colocar para frente, nos fazer avançar. No caso do povo, era Faraó. Era Faraó. Eu preciso que vocês atravessem, porque o meu livramento para vocês depende de vocês atravessar esse mar. Talvez Deus soubesse, tá? Eu pensando aqui, que se ele não colocasse algo atrás do povo, o povo não avançaria. Preste atenção como o povo ficou encurralado. Não tinha saída à direita, não tinha saída à esquerda, à frente o mar e atrás vindo o exército. O único lugar que Deus abriu um caminho para eles ali vai ser à frente, o mar. O mar se abrir para eles atravessarem. É como se Deus soubesse também assim: se eu não colocar uma pressão atrás desse povo, eles não avançam. Lembra da igreja primitiva? Quando Jesus subiu aos céus, deu a ordem aos discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensina, discipula, batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e prega o evangelho em todos os 4 cantos e tal. Mas você sabe pela história lá em Atos que como é que a igreja cresce? Com a perseguição. É Deus colocando algo atrás e impulsionando a igreja para frente. Foi isso que aconteceu em Atos. Muitas vezes é assim que nós avançamos, meus amigos e irmãos. É quando Deus permite coisas virem atrás de nós, nos pressionando para frente. Para trás eu não posso voltar porque é pior. À direita e à esquerda não tem jeito. Eu preciso ir. Eu preciso avançar. E nesse querer avançar, nesse marchar em terrenos ruins, em terrenos difíceis, que vão significar coisas diferentes daquilo que nós gostaríamos, nós também precisamos entender o seguinte: cada um tem que atravessar o mar vencendo e superando e resistindo às suas próprias situações. Às suas próprias situações. Exemplo, pense, gente, é uma questão assim, apenas de nós observarmos. Um povo numeroso. Haviam pessoas jovens, haviam pessoas mais velhas, haviam pessoas que estavam no auge ali da sua força física, mas haviam pessoas que estavam debilitadas, haviam crianças, haviam mães que com certeza estavam com seus filhos no colo, haviam pessoas que conseguiriam caminhar sozinhas, mas haviam pessoas que outros precisariam ajudá-las. Então cada um tinha que vencer as suas próprias limitações, superá-las e avançar naquele terreno desafiador. Precisavam vencer isso e avançar naquele terreno. Então, uma das coisas que eles precisavam identificar ali, que a gente precisa também trazer para a nossa vida é: atravesse o mar, superando e enfrentando as dificuldades físicas. As dificuldades físicas. Nós não podemos esperar assim: Senhor, quando essa questão na minha saúde estiver resolvida, quando esse problema aqui estiver solucionado, aí eu vou te servir, aí eu vou para a igreja, aí eu vou fazer a obra, aí eu vou... Olha, a palavra de Deus para nós é: atravesse o mar, avance. Mas eu estou com essa situação na saúde, eu estou com essa debilidade aqui. Olha, atravesse o mar, avance.
Atravesse, supere as dificuldades emocionais. Vamos pensar, gente, pessoas que estavam ali, algumas poderiam estar passando por perdas recentes, era um povo, era uma sociedade que estava ali, eram os hebreus, não era uma nação formada ainda, mas eram pessoas que estavam ali. Algumas poderiam estar passando por dificuldades emocionais, envolvendo perdas, e tiveram que superar. Olha, ou eu avanço, ou eu vou cair na mão de Faraó, ou eu avanço para aquilo que Deus tem preparado para mim depois desse mar, ou eu vou ficar aqui na mesmice, ou eu vou ficar aqui preso na lama do pecado, ou eu vou ficar aqui sentenciado ao inferno, e eu quero avançar, eu preciso chegar do outro lado. E tiveram que superar muitas vezes. Olha o ano de 2022. Quantas pessoas tiveram que superar, gente, esgotamento emocional, dificuldades nessa área para poder chegar até aqui. Olha, e a gente pode olhar, você pode olhar, eu posso olhar para trás e falar assim, meu Deus, muito obrigado por não ter desistido. Não há mérito nenhum em mim, não há mérito, nós dependemos totalmente de Deus, mas nós podemos olhar para trás e falar assim, meu Deus, olha só, eu tive vontade de parar, mas eu não parei, cheguei até aqui, porque o Senhor me ajudou, o Senhor me deu graça, eu atravessei esse período, nós estamos quase rompendo 2022, meus amigos e irmãos. Olha, também, quantas situações aconteceram para tentar travar, parar e tirar o seu louvor, e você não louvar, não cantar, mas você louvou, você cantou, você testemunhou, você contou o que Deus fez, o que Deus iria fazer. Então você atravessou, você venceu, parabéns, você não desistiu, porque o Senhor te deu graça, te deu força, te deu resistência para superar, de repente, situações difíceis na saúde, situações que envolveram questões emocionais, que te abalaram, te entristeceu, trouxe tristeza, trouxe desânimo, mas você avançou. Deu até vontade de parar, mas não parou, avançou. Deu até vontade de abandonar a igreja, mas não abandonou, continuou. Deu até vontade de parar de pregar, de ensinar, mas não parou. Deus deu graça e você avançou. Isso é vencendo as dificuldades e atravessando o mar da vida, atravessando o mar chamado 2022. Cada um de nós com as suas situações. Uns foram situações envolvendo questões financeiras. Pastor, o ano 2022 para mim foi longo. O ano 2022 para mim foi difícil. O ano 2022 para mim parecia que muitos desafios, eu não conseguiria chegar ao final. Mas glória a Deus, estamos aqui. O Senhor nos deu graça. O Senhor nos deu força, o Senhor não nos desamparou, cumpriu-se na minha vida e na sua vida, o que está lá em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, novo ânimo, nova perspectiva, visão ampliada, força e vigor que vem de Deus. Salmo, se eu não me engano, Salmo 23, versículo 27 ou 13, 27, alguma coisa assim, espera no Senhor, confia nele e ele fortalecerá o seu coração. Meus amigos e irmãos, tudo isso tem se cumprido, porque o Senhor é fiel. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas ele também disse, tende bom ânimo, tenha disposição, tenha atitude, tenha coragem. Dá um passo de cada vez, porque eu te dou a força, eu te dou o ânimo que você precisa, eu te dou o alimento. E nós chegamos aqui, queridos. Nós chegamos aqui enfrentando e vencendo, marchando em terrenos ruins, expectativas frustradas. Olha o nosso ano de 2022, se nós não tivermos expectativas frustradas. Algumas que nós podemos até colocar juntos. Expectativas frustradas representa marchar em terrenos ruins, sabe? Coisas que projetamos e não alcançamos. Significa também marchar em terrenos ruins, tá? Coisas que nós tínhamos uma expectativa assim, olha, nossa, vai acontecer, vai ser assim, nada pode tirar isso da gente, aí de repente, opa, tirou, ó, perdeu, ó, não deu certo. E nós, erguer a cabeça, se colocar de pé, pisar firme, um passo de cada vez e avançar, marchar. Então, algumas dificuldades físicas, dificuldades emocionais, dificuldades financeiras. Sabe outra coisa aqui? Algumas pessoas naquele dia, naquela travessia do mar, gente, trazendo uma aplicação muito, muito prática para a nossa vida. Algumas pessoas naqueles dias, elas tiveram que motivar outros. Sim, motivar outros. Porque de repente, vou usar aqui o meu exemplo e a minha esposa que está aqui com a gente.
Porque talvez eu tenha passado um 2022 forte espiritualmente falando. Talvez eu tenha passado um 2022 de pé, avançando, cheio de energia, cheio de garra, pronto para trabalhar, anunciando, propagando, me colocando à disposição de Deus, buscando, jejuando, orando, lendo na Bíblia, indo para a igreja, glória a Deus, aleluia, maravilha. Mas talvez a minha esposa já tenha passado um cenário diferente. Talvez ela tenha passado por abatimento, por tristeza, por desânimo. Talvez ela tenha tido momentos onde ela falou assim: olha, eu não vou mais na igreja, eu não quero mais caminhar, não quero mais fazer isso, não quero mais envolver, eu quero ficar em casa, vou abandonar a fé, não vou mais crer no céu, desisto de Jesus. E o que eu tive que fazer? Estou conjecturando, estou fazendo uma ilustração, tá? Para imaginar pessoas naquele dia para atravessar o mar que tiveram que motivar outras. Talvez eu tenha que ter tido feito o que? Minha esposa, se a gente parar, nós vamos cair na mão do adversário das nossas almas. Se nós pararmos, nós vamos ficar presos aqui neste lugar onde quem vai dominar é o príncipe deste mundo, que é o diabo. Se nós pararmos, aqui não tem expectativa, aqui não tem condição de melhora. Se nós pararmos, nós vamos abrir mão da única chance, da única porta que é Jesus, do único meio que é de chegar até Deus, do único meio que é de nós nos livrarmos dessa situação e alcançarmos a vida eterna. Se nós pararmos, os nossos filhos serão afetados, porque eles também não vão querer caminhar, não vão querer avançar, vão se entregar ao mundo, pode se entregar à criminalidade, às drogas, pode se envolver com pessoas que não convêm. Se nós pararmos, uma cadeia de coisas vai acontecer para trás.